Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. 8h38, começando mais uma edição nesta quarta-feira do nosso Ponto a Ponto, hein? Dia Nacional do Odontologista. Se você já ouviu falar, parabéns. Se não, odontologista é aquele que trabalha em processos judiciais de investigações com a parte da arcada dentária e faz um trabalho muito complexo, por exemplo, infelizmente numa queda de avião, onde nós temos vítimas, né? Exato. Na queda do avião. Esse profissional faz a diferença na hora de ajudar em se revelar de quem pertence àquele corpo lá. Então, tá aí um profissional muito utilizado. Hoje também é dia do serventuário, hein? Serventuário, palavra difícil. E dia nacional daquele que tem ajudado muito cada um de nós, né? A gente tem lá o dia da psicologia e hoje é o dia do psicólogo. Então, nós tivemos o dia da psicóloga e do psicólogo. E hoje é só do psicólogo. Eu não sei se a necessidade é tamanha do profissional, que devia ter todo dia, viu? Porque é um profissional que faz diferença, não é isso? Ailton Cláudio Ribeiro, bom dia nessa quarta-feira londrina, aqui na Baixada Santista. Com certeza. Eu levantei às 6 horas, e pronto, acordei em Londres. Não se enxergava quase nada. É um fog aqui que pegou a nossa cidade aqui. Bom dia, Edu, bom dia, Virgínia. Bom dia, nossos internautas. Uma quarta-feira aí em Londrina, em Santos. Só espero que aqueça um pouquinho, né? Que saia um solzinho. Porque, olha, tô com saudades daquele calorzinho já, viu? Olha aí, ó, Ailton Cláudio Ribeiro com saudades do calorzinho. E olha que ele é apreciador de um bom vinho, né? Sim. Se bem que o vinho com calor também geladinho dá para se apreciar do mesmo jeito também. Mas a previsão do tempo garante que o sol aparecerá nesta quarta-feira em todo o litoral de São Paulo, em boa parte do estado de São Paulo e em algumas regiões. O que nos preocupa muito são os incêndios, as queimadas, sabe aonde? No Amazonas. Porque ontem já eram registrados vestígios de fumaça no sul do país. Então, se imagine, você que não está no Brasil e não conhece o Brasil, mas está aqui pela descrição, por exemplo, do programa no YouTube, o sul do país é no outro extremo de onde está no norte o Amazonas. Então, se a fumaça do Amazonas percorre todo o território nacional, ela vem do norte, ela passa pelo centro-oeste, ela passa pelo oeste do país, pelo sudeste do país, e vem no centro, né, a parte central do Brasil, passa o sudeste e chega ao sul. É muita coisa, né, Ailton? Com certeza, com certeza. Eu acho que o Brasil precisa tomar muito cuidado com essas questões da seca, das queimadas e tudo, porque isso aí pode ter um impacto lá adiante na economia e repercussão social e política muito grande. Você viu o pânico que isso causou no interior de São Paulo essas últimas semanas? É uma coisa que está ficando assim, digamos, urgente. Exato. Urgente, e a imprensa perde um pouco o foco, bem lembrado pelo Ailton, mas no final de semana continuamos a ter queimadas. Sim. É que a imprensa já não noticiou porque já passa aquele primeiro instante, mas há uma preocupação terrível, né? Então, sem as chuvas, né? Esperemos aí que em breve, quando o inverno terminar, porque o inverno é curioso. Uns dizem que o inverno tem chovido menos e outros dizem que o inverno tem chovido mais. Eu acho que, na média, nem mais nem menos. Manteve-se uma média. Eu, outrora, lembro de invernos mais úmidos, mais chuvosos, e hoje não vejo eles. Quem sabe, há quem diga que a primavera vai ser muito quente e com pouca chuva. Tá? O IMET já tem uma nota diferenciada. Ele diz que teremos uma temperatura ali média, né, de primavera, altas com baixas, então vamos ter ali algo em torno de 23 a 27, 28 graus. Claro que a gente sabe que, por exemplo, no norte isso esquenta mais, né? E, por exemplo, temos regiões do país com 183 dias sem chuvas, né? Aí é muito difícil. Ano, né? É meio ano. Você conseguir, né, Ailton, controlar. E, além do que, não é o fato apenas, então, somente, que já é muito preocupante das queimadas. Sem chuva, menos água. Menos água, menos condição hídrica para que possamos produzir energia elétrica. Consumo de água, ele passa a ser menor, a produção de energia elétrica menor, o custo aumenta muito e isso vai parar no bolso do consumidor. Com certeza. Fora a energia elétrica,
há certas regiões do país que dependem sobremaneira do transporte fluvial. Não tenha dúvida. E quando os rios baixam o nível da água, das águas, né, e possibilita o transporte via aquelas barcaças. Então, o pessoal da soja, o pessoal do minério, Exato. o pessoal da cana, aqui no interior de São Paulo também, eles estão enfrentando muita dificuldade com a questão do transporte. Então, o que deveria ir por barcaça, eles estão tentando transportar por caminhão, ou então desviar a carga dos portos do norte, parte da carga dos portos do norte, até para Santos e para outros portos mais ao sul, que facilite, que tenha esse acesso mais disponível. E com essas revelações de vários institutos internacionais com relação às mudanças climáticas, traz uma tremenda preocupação para vários pontos do planeta e para o Brasil também. Nós temos aí muitas queimadas, a seca. Nós vivemos um momento diferente. Em maio tivemos aquela loucura que foram as enchentes do Rio Grande do Sul. Ora, você tem seca, então precisamos nos acomodar? Não, precisamos entender o que está acontecendo e tentar, dentro do possível, melhorar, porque a gente sabe que parte disso, né, Elton, pertence ao próprio homem. O desmatamento, a poluição do meio ambiente, é você destruir a camada de ozônio, você criar uma série de problemas para a natureza. E a natureza devolve. Com certeza. Eu vejo com preocupação quando se noticia, né, que as empresas, o setor produtivo, digamos assim, está abandonando as políticas de sustentabilidade. Exato. Né? Então, quer dizer, que jogaram a ESG, que seria, né, o Environment, né, a Sustainability e Governance, no segundo plano. Na verdade, deveriam trazer, até por questão da urgência climática. O que aconteceu no Sul e o que está acontecendo agora com as queimadas, com esse clima de seca prolongada aqui no Brasil, é um alerta mais do que evidente, mais do que a suscitar urgência. E tem sido corrente, Ailton, em vários pontos do planeta, e o Brasil não está fora, locais que vão sofrer com o aumento da tábua de marés, com o aumento do nível do mar, e cidades litorâneas. Nós aqui, Santos, por exemplo, há uma referência direta a Santos, que é uma das cidades que sofrerá literalmente com o aumento do mar. Já sofremos, para quem não sabe, boa parte da cidade de Santos ela não está no nível do mar, está um pouquinho abaixo. Então, quando você tem um aumento de marés, quando a tábua de marés, quando uma marinha expede um boletim dizendo teremos ondas de 2 metros, de meio a 3 metros, você veja o que acontece, por exemplo, na ponta da praia. Com certeza. Então, acontece 2 fenômenos, né? Você percebe que tem uma espécie de corrosão, a retirada de material na ponta da praia e a deposição aqui mais essa região do Canal 3 para lá. Exato. Que você vê que toda vez que tem ressaca... Há um arrasto dessa areia, né? Há um assoreamento do Canal 3. O Canal 3 praticamente vira um plano de areia. E especialistas dizem que a gente precisa abrir os olhos, simplesmente falar para fazer é fácil. Se você fizer uma dragagem mais consistente, bom dia, Virgínia, para a Virgínia também, bom dia, no canal do Porto Santos, nós teremos problemas. Porque toda aquela lama que está depositada no fundo do canal, sendo removida, você tem ali uma movimentação de areia, né, do canal, consequentemente da praia, além da poluição. Então, quer dizer, é algo que tem que se estudar demais. A gente tem, por um lado, o progresso do porto, mas a gente tem toda uma necessidade de existência marinha, de manter uma costa marinha, de praias, não apenas a beleza natural de areia, não, mas é toda uma vivência. E vale lembrar, o Ailton tocou num aspecto. Eu vou dar um exemplo aqui, há uns 2 anos atrás, na virada do ano, nós fomos ali mais para o Canal 5 na praia. Eu fiquei espantado. O Ailton vai lembrar, nós tínhamos praticamente o Canal 5 antigamente, um degrau pequeno entre calçadão e areia da praia. O declínio ali era imenso. Fizeram até uma montanha, mas você não conseguia mais descer. Uma plataforma com areia, improvisaram uma plataforma onde que tem... Acho que ali tem um quiosque que serve bebidas e tudo. O pessoal fica na plataforma e que, se quiser para o mar, tem que baixar ali na... Exato. E o que chamou a atenção é que aqueles postes de iluminação, a parte concretada já tinha ficado para fora. Para fora. Exato. E você tem lá o pé do poste embaixo, o concreto, quer dizer, o que chama a atenção dessa... Tem uma espécie de tubulação ali que até agora aparece, né? Exato. Foi concretada e aparece até a parte concreta. E não adianta, né, a gente achar que vai aterrar aquilo ali. Você veja Camboriú. Camboriú fez o aterramento já 5 vezes. Muita gente não sabe.
vira e mexe, há um complemento daquela areia que foi colocada a mais de 100 metros da calçada até a praia. O mar já avançou em 30, 40 metros, já diminuiu isso para 60, 70, mas ele vai tomando conta, ele vai puxando. E prejudica, por exemplo, os turistas, né, que vão em busca de praia e não tem areia para ficar tem areia. Exato, e preocupa demais. Mas a gente vai fazer um programa a respeito disso em breve aqui com especialistas para que nós possamos falar a respeito disso também. Estamos ao vivo aqui pela RadioStarNewsSantos.com, pelo Facebook, tanto ponto a ponto como no RadioStarNewsSantos.com. Também daqui a pouco você na íntegra pode assistir a hora que quiser, na íntegra pelo YouTube, você vai nos acompanhar. Tem o nosso app, baixa o nosso app, você nos acompanha e vai estar junto conosco. Inscreva-se no canal Ponto a Ponto, Rádio Star News, dê o seu like, mande aí a sua sugestão de pauta e a gente vai fazer para você esse programa com muito carinho. Nós vamos ao nosso intervalo aqui com os nossos apoiadores, voltamos já com o Cláudio Ribeiro. Tem muitas informações, né? Veja, PIB forte, ele é bom, isso aí, segundo especialistas, ele pressiona o movimento inflacionário do país. E, por outro lado, o Banco Central, que tem aí um momento de, vamos colocar assim, intenso, porque depois da indicação do Gabriel Galípolo para ser o novo presidente, passará ele por uma sabatina. E essa sabatina a gente sabe que é importante, mas o Banco Central ainda tem como presidente Roberto Campos Neto. E até o final do seu mandato, ele ainda deixou escapar que poderemos ter aumento da taxa de juros. Aí daqui a pouco, na volta do intervalo, o Ailton vai comentar esses e outros assuntos aqui no nosso programa. E lembrando, né, mensagens mostram ordem de Alexandre de Moraes, o ministro, para endurecer contra o X, ou se você preferir o X, ou se você quiser mais ainda, o ex-Twitter, né? O início do atrito com Elon Musk. Mas vale lembrar que alguns especialistas estão dizendo assim, o Elon Musk precisa respeitar a soberania nacional, precisa respeitar que nós temos uma Constituição, nós temos os nossos códigos, nós temos a nossa lei, as nossas leis. Então não é possível que o Elon Musk faça que casa de... Eu ia falar um palavrão aqui, mas não vou falar por uma questão de educação. Mas casa de mãe Joana, pronto, mãe Joana é tão bonito de falar, né? Então, não dá para ser assim. Então, o bilionário dono do X, segundo alguns especialistas, na verdade, ele é um míssil, né, geopolítico desgovernado. Onde ele aponta, ele cria um atrito sem muita sabedoria. Eu vou um rapidíssimo intervalo, que eu quero esse comentário e muitos outros do Ailton Cláudio Ribeiro, que é advogado, consultor tributário, auditor fiscal da Receita Federal, já aposentado, jubilado e parcialmente aposentado, porque nunca deixa de estar aí prestando a sua atenção, e um grande estudioso. E para quem não sabe, confesso que eu não sabia, nós não sabíamos, ele é formado no ITA. Sim. Quer dizer, eu tiro o meu... Eu estou sem chapéu. Alô, Raul Gil. Aliás, você está me lembrando... rapaz, olha, ontem foi aniversário de um grande amigo meu também, o Rodolfo Gomes. Um abraço a ele, parabéns ao Rodolfo, então. É engenheiro, ele é daqui de Santos. Olha aí. Está morando na Itália. Ele estudou na Philips, da Holanda e tudo. Olha só. Ontem foi aniversário dele. Que bacana. Mora na Holanda? Não, na Itália. Itália. Ele é... Agora ele faz a parte de marketing de... Esses microchips, sabe? Que ele é... Mais um brasileiro. Mais um brasileiro brilhando lá fora. Brilhando lá fora. Fantástica. É isso aí. Aqui da nossa gloriosa Santos. Olha aí, né? E a gente muitas vezes não dá valor, não tem conhecimento disso. Tão importante ressaltarmos essas pessoas que fazem diferença, né? Pena que grande parte delas a gente acaba perdendo, né? Por propostas importantes, pessoais, profissionais, e elas acabam deixando o Brasil. E não estão erradas, pelo contrário, elas estão vivendo um momento diferente na sua vida, uma oportunidade diferente, uma nova cultura, locais que investem mais nisso, né? E a gente tem essa falta de investimento muito grande em pesquisa, em tecnologia. Então, por isso, essas pessoas devem, né, pensar nelas em primeiro. Eu sou contra esse negócio de, tá vendo, está abandonando o Brasil. Não, não se trata de abandonar o Brasil. Se trata de buscar o melhor para você, para a sua família e mais, né? Conhecimento, né, Ailton? Porque você vai para fora, você sabe disso, você é uma pessoa que tem essa visão. Tem gente que vai passear, você pergunta para ele, o que você aprendeu? Ela fala, eu comi um prato. Não, não é isso que eu estou perguntando. Culturalmente, o que você enriquece? Porque você enriquece muito viajando. A viagem pode ser curta, mas se você estiver atento, né, Ailton? Com certeza, você vê modos de vida diferentes. Exato. Você vê como funciona, por exemplo, o transporte público, que é uma coisa que para a gente Exato. Na verdade, nós não utilizamos, pouco utilizamos. Né? Exatamente. E aí você vê cidades grandes como Paris, Londres, Madrid, o transporte público funciona que é uma maravilha, mesmo em cidades menores
da Europa, como Florença, que é uma cidade bem menor, Exato. se comparada a Roma e Milão, você tem um transporte público fantástico. Eu acho que se todo brasileiro tem uma tese, se todo brasileiro tivesse a oportunidade de atravessar a fronteira até o Uruguai, o Brasil já seria um país diferente. Ainda bem que o Ailton é um sujeito comedido, inteligente. Quando ele falou atravessar a fronteira, eu falei, quer ver? Vai falar Argentina ou, pior, Venezuela, com todo respeito à população desses dois países. As populações não têm culpa dos seus líderes maiores falarem asneiras ou serem ditadores ou, por exemplo, Ailton, daqui a alguns dias eu vou lhe dar Feliz Natal. Sim. Mas... Dia 1º de outubro, Feliz Natal, Ailton. Aí você vai falar assim, Edu, você está louco? Não. O senhor Nicolás Maduro, com todo o respeito que me mereça, ele, num ato de populismo, num ato de uma pessoa que é ditadora e num ato de tentar transformar a população da Venezuela em seu rebanho, onde você manipula, ele está antecipando, Virgínia, o Natal que já havia feito ano passado. Na verdade, o Maduro está entrando lamentavelmente, está entrando para o folclore, né? É um gesto folclórico, né? Jesus Cristo mudou a data de nascimento. Vamos comemorar. Vai ter 2 natais esse ano. Não, e aí o que ele faz? O que ele faz, gente? Eu vou em intervalo, mas ele distribui cestas de alimentação, brinquedos. Ele meio que promove uma corrupção do governo para com a população. É típico populista. Ele não está pouco se importando com a economia do país, com a sociedade. Gesto assim, sabe, de dar migalhas, né? Exato. No lugar de dar de democracia, uma boa administração. E aí não podemos culpar o povo, porque é um povo que está sofrendo miserabilidade, faltando tudo. Então, o pouco que possa haver, ele não pode dispensar. É aquela coisa, eu acho que no regime atual, né, que é um regime ditatorial, né, é muito pouco que se pode fazer os setores que poderiam se organizar para, digamos, dar alternativas para a população, acabam por sofrer uma repressão violenta, né? Exato. Eles estão agora... Veja que ele está dando ordem de prisão pro candidato opositor. O opositor que, segundo consta, foi o vencedor das eleições. Em ata que a gente sabe... Não foram Exato. Mas aquelas que foram compiladas no dia da eleição dá a vitória para o opositor, não para ele. O lamentável é ver que o nosso país, o nosso presidente Lula, até agora não se manifestou. Isso é muito lamentável. Outros países, como, por exemplo, o Chile, os próprios Estados Unidos, outros países já têm, a própria Argentina tem se manifestado contrários a essa posição no Nicolás Maduro. Mas nós vamos ao nosso intervalo aí, na volta, essa questão de liberdade de expressão, defendida por tantos, né? Dizem que o Elon Musk defende isso. Eu não sei, eu acho que ele defende muito o interesse pessoal, né, da Starlink, do X e por aí vai. Mas nós vamos ao intervalo no nome de Muniz Logística, soluções em comércio exterior. Entre em contato pelo 469-8686 em Santos. Também Forte Vistoras Automotivas. Em Santos, Joaquim Távaro 41, Guarujá de Barros 2765, São Vicente, Antônio Amigo 230, na Praia Grande, Kennedy 4.478 no Boqueirão, na Aviação, no Boqueirão, Kennedy 547 e na Vila Guilhermina, Ministro Marcos Freire 31.523. Tem em Santa Branca, no Vale do Paraíba, Constâncio Santana 368 e Itaquera, lá em Itaquera 2.428. Saudar aqui a Enge Plus, a qualidade faz a diferença. E eu vou dar dica para você, Residencial Mykonos, restam ali 4 unidades para fechar. Tem um preço campeão para fechar esse condomínio para você comprar na Ricardo Pinto 63, na Aparecida. Edu, tem o Ilha de Malta. O Ilha de Malta está no processo construtivo, serão 26 andares, muito adiantado. Você vai morar na quadra da praia, no canal 5, ótimo. Acesse engeplus.com/Malta. Tem o último lançamento agora, né, da Enge Plus. Será um prédio maravilhoso, com fazenda solar, com toda a qualidade, modernidade, na verdade, tomada elétrica para carro. Todos os empreendimentos novos, o Mykonos, o Malta, o Bali, todos têm para você adquirir e colocar o seu carro. Se você tiver o carro elétrico, ou futuramente terá, né? E aí você tem tudo isso. Mas você pode adquirir diretamente com a construtora ou conversando com o seu gerente, com o seu banco, para adquirir o Bali, o Malta ou o Mykonos. Agora, se você quer morar em Santos ou quer investir num imóvel com um valor agregado diferenciado do conceito Smart, é esse aqui, da Angel Life, que é o residencial Piazza Torino, que fica na Afonso Pena, ali com Embaré, começo do Embaré. Você tem um conceito Smart com 36, 56 e 67 metros quadrados. Hoje,
O valor de mercado dele, 349.900. Já tem gente ligando querendo mais informações, hein? Olha lá. Eu mal acabei de falar, o pessoal já quer comprar. Então, ao invés de você ligar para mim aqui agora, você vai ligar agora para Angelife, hein? Angelife, consultora incorporadora, ou acessar o site e conhecer. E além dessa maravilha aqui, o Piazza Torino, em breve tem o Napoli, hein? Um novo lançamento que terá a chancela do Minha Casa Minha Vida na Rodrigues Alves, com a Campos Melo. E saudar também, dar um bom dia especial ao nosso querido Ronaldo Hammer, o melhor martelinho de ouro do mundo, hein? Alô, meu querido Ronaldo Hammer, ele que está sempre conosco aqui. Ronaldo Hammer, que está com a sua oficina, né? Na Comendador Martins, 191. Liga lá para o Ronaldo Hammer, 974-08-5990. Manda as fotos do amassadinho do seu carro, ele manda para você o orçamento, e ele facilita em 6 vezes. Também Mecânica Eleomar, há 55 anos em São Vicente, na Marechal Deodoro 493, na linha amarela. Ligue lá ou vá direto, 988-410808. M. Rocha Contabilidade, contabilidade pessoal ou a da sua empresa desde 2001. Acesse mrochacontabilidade.com.br. Também tintas e tintas, vai pintar, pinte com a melhor. A que mais entende tintas e tintas. E Virgínia, Escola de Gestologia, né? Depois, na volta até o Passo, tem um curso novo do Jorge, que está começando, na verdade, já começou, né? Já começou, segunda-feira, que é um curso módulo, inicial de astrologia. Tem o online, mas tem o presencial. O presencial ainda dá tempo, acho que você se inscrever para participar. Depois eu passo direitinho para você também, né? E ex-presidente Jair Bolsonaro diz que governador Tarcísio de Freitas, que apoia o atual prefeito candidato Ricardo Nunes, está se prejudicando a sua imagem a apoiar o atual prefeito. Eu também faço uma pergunta ao ex-presidente. Eu não gosto muito de falar disso, mas, presidente, um pé em cada canoa, se as canoas se afastarem, o senhor morre afogado, presidente. Porque o senhor apoiava o Ricardo Nunes, agora brigou com o Marçal, agora fez as pazes, e o senhor está apoiando o Pablo Marçal. Me parece que isso é um desrespeito para com o prefeito de São Paulo, que não mudou a sua posição com o prefeito. Antes do intervalo, o Ailton, o ex-presidente não está equivocado nessa posição e me parece muito consolidado. Eu acho que o governador Tarcísio mostra coerência. Se eu estou te dando. Se eu estou apoiando o Ailton, na política tudo muda toda hora. Mas a coerência, o caráter não pode mudar. Com certeza. Eu acho que a decisão aí do ex-presidente foi precipitada, até porque os 3 candidatos estão virtualmente empatados. Exato. E bem colocado. A gente não sabe, digamos, qual o reflexo, por exemplo, da máquina pública na periferia. Da Grande São Paulo. Exato. Há regiões, principalmente no centro de São Paulo, as regiões mais centrais de São Paulo, que os votos, para mim, são consolidados. Sim. Então, você vai ter grandes movimentações. Mas quando chega na periferia, você tem a influência do Boulos, tem a influência das redes sociais, por causa do Marçal. Exato. Você tem a máquina pública que o prefeito atual pode utilizar. O Ailton, o Pablo Marçal, que é uma metralhadora ambulante, tem muita facilidade com o discurso, tem muita facilidade em olhar e falar. Tem aí um pequeno exército de jovens que ficam movimentando os cortes e, na verdade, ele participa de todos os programas para produzir o quê? Cortes na internet. Tem gente que vive, não trabalha mais, ele fica apenas no computador fazendo isso e ganha muito bem. E o Pablo Marçal produz isso, ele produz cortes o tempo todo ele ensinou a várias questões, até desrespeita, né? Veja que no debate da TV Gazeta, o candidato Jorge da Atena perdeu a linha, por pouco não foi para agressão. Sim. Foi até repreendido, mas você imagina você no debate e a pessoa ficar a todo momento te provocando, te diminuindo, te ridicularizando, como faz Pablo Marçal. Então tem que ter muito cuidado. Me causa espécie. E eu tenho que ir para o intervalo, e na volta eu até pode comentar como advogada, pode não sou especialista, mas nós temos lei eleitoral no estado de São Paulo e temos a lei eleitoral no país. Sim. Você tem o Tribunal Eleitoral. O TSE é o TRE. Nada feito até agora. E outra, muitas acusações. O público de São Paulo perde a oportunidade de discutir questões tão importantes, que é a maior cidade do país. 12 milhões de habitantes. Eu vou rapidíssimo intervalo, Virgínia, voltamos já às 9h02. Não saia daí, este é o Ponto a Ponto ao vivo de Santos. Um abraço ao Antônio Sanches, lá do Guarujá, a esposa. O Antônio Sanches perguntou quem eu votaria no Guarujá para prefeito. Em um candidato. Tem que votar em algum. Agora, como eu não voto aí, eu não sei em quem eu votaria. Antônio Sanches, dá uma estudada boa, pensa, são vários candidatos. É importante ter o prefeito, é importante a escolha, mas você fez aí um relato ontem para mim bastante triste, né? Segundo você,
O Guarujá vem sofrendo há mais de 30 anos com péssimas administrações. Realmente, o Guarujá já foi considerado a pérola do Atlântico, mas vamos ver se a gente consegue voltar a um momento melhor para a cidade, a linda cidade do Guarujá também, né? Manda um abraço para o Robertão também do Guarujá, o Otávio em Cubatão. O Mineiro, você falou Mineiro aqui, você falou que está em São Vicente, mas está passando férias e o pessoal aí do Jockey Club mandou um abraço para a gente aqui. Um abraço para você também, Mineiro. Ele diz o seguinte, né? Aqui no estado de São Paulo, o paulistano é muito diferente do mineiro. O mineiro ele vai ficando amoadinho e depois não fala mais. Aqui o pessoal, você diz o pessoal paulista, né? O estado inteiro fala bastante. Talvez seja uma característica do povo paulistano, né? Mas seja bem-vindo aqui, né? Passe as suas férias conosco, com certeza. E ele diz que está na hora do Atlético Mineiro ser campeão brasileiro. Vamos torcer, né? Que o Atlético consiga ter uma boa estrutura, mas futebol é momento e encaixar o time. Virgínia, vamos ao intervalo, a gente volta rapidinho. Participação de Dinha Couto, bom dia, amigos. Abraço. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Auto veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de
de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além... Já estamos de volta às 9h08 aqui com o nosso ponto a ponto dessa quarta-feira. Não vá perdendo aí os dias do calendário, hein? Esse negócio que eu falei que o Natal já é em outubro, na Venezuela, não aqui, né? O presidente Nicolás Maduro está antecipando o Natal lá, né? Eu não gostaria de antecipar. Se o presidente Lula antecipasse o Natal aqui, eu ia falar, presidente Lula, olha, não ia resolver nada. Não vai mudar nada, viu, presidente? Pelo contrário, vai deixar a população mais revoltada, porque muita gente faz os seus projetos de viagem, final do ano, reunir a família, justamente naquele período, né? Mas, deixa eu colocar aqui para o nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro também, equipe econômica vê alta do PIB de 2024 se aproximar a 3%, e se tem certeza e risco inflacionário. Isso que é bastante curioso, muita gente pergunta, o crescimento mais forte que é esperado do Produto Interno Bruto, que é o PIB, do Brasil no primeiro semestre, deve levar o governo a revisar para cima a previsão oficial do desempenho da atividade no ano, apontou o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda em nota técnica divulgada ontem, lá em Brasília, dia 3. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a próxima projeção do governo para o desempenho do PIB, o Ailton, deve superar 2,7% ou 2,8% contra a estimativa anual, que seria de 2,5%, o que pode ensejar uma reavaliação para cima das previsões de arrecadação tributária. Em entrevista a vários jornalistas em Brasília, o ministro ponderou que se o país não aumentar sua capacidade instalada em meio à aceleração da atividade, é possível que o crescimento econômico pressione a inflação. O Ministério avaliou que o ritmo de crescimento deve seguir acentuado, mas apontou incertezas do cenário à frente, principalmente relacionado às decisões da política monetária de quem? Do Banco Central, que podem prejudicar a recuperação do mercado de crédito, dados divulgados ontem, portanto, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que mostra que o PIB voltou a crescer no segundo trimestre deste ano, na comparação com os 3 meses anteriores, a taxa era de 1,4%, significativamente acima da expectativa de avanço de 0,9% indicada na pesquisa da Reuters. O que acontece? No segundo trimestre nós tivemos aquela tragédia no Rio Grande do Sul. Isso. Então, as previsões não eram das mais otimistas no início, por conta que a economia do Rio Grande do Sul ficou parada semanas aí. Então, teve que se fazer todo o esforço de reconstrução. Talvez o que tenha ocorrido seria se superestimou, digamos, o impacto da tragédia em termos de atrapalhar a economia, ou seja, aquelas estradas, aquelas pontes, tudo que se perdeu lá, de alguma forma os gaúchos conseguiram, todos que colaboraram lá do Sul, conseguiram minimizar os efeitos, então os impactos foram reduzidos. E a outra coisa que é importante é o consumo das famílias, aí no caso da demanda. O que está acontecendo é o consumo das famílias, talvez por conta das políticas do governo, de assistência, de benefícios sociais, que, na verdade, estão possibilitando uma camada maior da população consumir. É lógico, mais gente para comprar roupa, mais gente para comprar alimento, mais gente para usar transporte. Tudo isso daí faz a economia crescer. Parece pouco, né, Ailton, se você me permite, mas quando se diz, ou o ministro diz, a economia brasileira cresce 1,4% no segundo trimestre, e aí o dado que veio da expectativa desse crescimento, que era esperado um avanço de 0,9%. Uns 0,5%. Quer dizer, essa diferença aí é algo do PIB que a gente está falando. Exato. São trilhões aí que, na verdade, são centenas de bilhões de reais que foram a mais para a economia, que a nossa economia cresceu. Só para serviços e bens que foram produzidos. Só para mostrar que você tem total razão, pela ótica da demanda, na mesma comparação, houve alta em 3 componentes: consumo das famílias,
consumo do governo cresceram a mesma taxa de 1,3%, ambos, hein? E a formação bruta do capital fixo subiu 2,1% em valores correntes. O PIB totalizou 2,9 trilhões no trimestre. Então, a grande questão que o Haddad levantou o investimento, é isso que talvez impacte no Brasil. O Brasil tem dois problemas sérios, que é a questão do investimento, porque na medida que mais pessoas consumam, precisa haver da outra ponta mais produção. E mais produção e mais distribuição. Precisa ter mais estrada, mais portos, mais aeroportos, investimento, mais energia elétrica, combustível, mais insumos disponíveis para que esse consumo não se transforme em inflação. Por quê? Se eu estou com a minha produção limitada e mais gente procurando por aquele bem, por aquele serviço, a tendência é que as pessoas que forneçam esses bens e serviços elevem seu preço. Olha, se eu estou vendendo algo a 5, se eu passar para 7 hoje, vai ter gente querendo consumindo. Eu vou faturar ainda mais do que eu estou faturando hoje. Então, essa mudança do preço, essa elevação de preço, é que a gente chama de inflação. Então, o que acontece? Ao lado do investimento é precário. A outra coisa é a produtividade. Se eu aumento a produtividade da produção do trabalho no Brasil, o que ocorre? Hoje, um trabalhador que produz 50, amanhã ele vai conseguir, no mesmo intervalo de tempo, um dia, uma hora, produzir 100. Então, o que acontece? O salário dele não vai subir tanto assim, mas ele vai estar gerando muito mais produtos do que gerava antes. E aí, Hilton, é algo que o mercado tem que enxergar e a população também entender. O setor de serviços é o setor que responde por cerca de 70% da economia do Brasil. Avançaram aí os serviços 1,0% no período, com a desaceleração frente à alta de 1,4% de janeiro a março, 3 primeiros meses. Somente a agropecuária ficou no vermelho, com uma retração de 2,3% em relação ao primeiro trimestre, quando disparou em 11,1%. Veja que alguns fatores, como as próprias inundações do Rio Grande do Sul e fatores climáticos, atrapalharam demais esse negócio. Já era esperado desempenho ruim do agro este ano por conta de questões... por conta das questões climáticas e com a trajetória do Sul, que teve a piora para a soja, que é a nossa principal lavoura, principalmente lá no Sul. Do lado das despesas, tanto o consumo das famílias quanto do governo tiveram alta de 1,3% no segundo trimestre, tá? São 6 primeiros meses. Em relação às famílias, houve perda de força depois da expansão de 2,5% no primeiro trimestre. Já os gastos do governo, esses sim, aumentaram ante uma alta de 0,1% no início do ano. Já a formação bruta do capital fixo, uma medida de investimento, cresceu 2,1%, mantendo um ritmo forte, embora abaixo dos 3,8% do primeiro trimestre e 13,1% abaixo do seu pico. Exato. Essa questão de formação do capital bruto é uma das chaves da nossa economia. Agora, o Brasil precisa atrair investimentos. Exato. E como o Brasil vai fazer isso? Tendo todo um arranjo institucional aperfeiçoado, uma economia, uma parte tributária, da parte de, como eu vou falar, a segurança jurídica. Então, todo esse arranjo institucional brasileiro precisa ser melhorado para atrair investimentos do exterior. Porque, na verdade, se nós formos ver, também a economia brasileira continua padecendo de um outro vício que eu não citei, que é uma economia essencialmente fechada. É verdade. Faz sentido. Você veja que o que está demandando, o que está puxando a economia brasileira aí nesse segundo trimestre foi o consumo das famílias. Sim. Qualquer coisa que provoque, digamos assim, uma redução do poder aquisitivo... Cria uma retração no consumo. Cria uma retração do consumo e a economia despenca. Agora, se o Brasil tivesse uma economia mais antenada, mais plugada com o exterior... Boa parte do que se produz aqui estaria sendo vendido para fora e não estaríamos tão, digamos assim, tão dependentes do consumo das famílias. É lógico, o consumo das famílias sempre é importante pelo próprio bem-estar da nossa população. Exatamente. Mas a gente não pode calcar um país como o nosso, que demanda, que precisa de tecnologias, insumos do exterior, não tem condições de viver apenas do consumo das famílias. Ele tem que ter uma integração maior com o exterior, vender mais bens, até para que a nossa economia
seja competitiva no exterior. Ela vem da... Agora, os analistas, Ailton, você que é sempre estudioso, tem dito, o próprio ministro ontem, Haddad, fez lá uma menção, mas o PIB mais forte, segundo especialistas, automaticamente pressiona os resultados de inflação, vai pressionar, e o próprio Banco Central ele vai focar, se a inflação ela aumenta, o Banco Central foca no quê? Na subida da taxa de juros, a taxa Selic. Você cria ali uma pressão no mercado. E estamos no momento agora da nova... troca de gestão. Troca de gestão. Isso pode trazer problemas nessa questão da condução do programa de juros, ou você acha que não vai ter isso? O Roberto Campos Neto vai manter assim, e há quem diga que a tendência agora não é nem manter, é subir a taxa de juros até o começo do ano. Ainda que se suba a taxa de juros, eu ainda acho que vai ser algo bem no conta-gotas, bem como é que eu vou dizer? Eles vão tentar calibrar. Por quê? Porque quando há uma troca de gestão, eu estou falando de uma visão política, menos econômica e política. E o recado do Roberto Campos Neto para o Galípolo, dizendo, você vai sofrer pressão como eu sofri e como sofro. Mas o que acontece? Se agora, digamos, o Copom chegar e soltar, o Banco Central soltar uma taxa maior, elevar a taxa exageradamente, o que você vai ter? Vai ter o quê? Refrear esse crescimento e chega lá, se errar a dose, no começo do ano, vai ter que diminuir. Exato. Você vai percorrer o caminho novamente. Vai ter que percorrer o caminho novamente. A gente vivia um otimismo, Ailton, de chegar no final do ano. Quem sabe sonhava-se com uma taxa de 10 pontos alguma coisa, ou até começar o ano 9,50, 75. Não chega agora. Se subir, no máximo 10,75. Está 10,5. 10,5. Parado, 10,75 no máximo. Eu acho que vai ser uma coisa de uma calibragem que o Banco Central vai fazer, porque vai haver troca de gestão. Não mudará, né, Ailton? Desculpa te interromper, mas não mudará apenas a gestão Galípolo, Roberto Campos Neto para o Galípolo. Diretores também mudam. Os que estão em final de mandato, né? Exato. Alguns, acho que o Ailton. O que mais? Isso pode trazer uma nova concepção e uma nova visão nessa formação da mesa do Copom. Não, sim, com certeza. Mas ainda que tá. Ainda que o governo troque uma parte dos diretores do Banco Central, ainda assim, eles, quando assumem, eles assumem com uma responsabilidade grande. Sim. De não provocarem desastres na economia. Então, é aquela coisa, por mais que o presidente Lula, tente convencer o pessoal do Banco Central de que os juros prejudicam a economia, quem toma assento do Banco Central, ele já assume que já com mandato e com uma outra visão. Olha, eu vou fazer aqui meu papel de autoridade monetária. Então, eu não posso dar ouvidos para o presidente, posso até ser, digamos, politicamente simpático, mas meu papel aqui é outro. Manter a economia. O Roberto Campos Neto, ele diz que o Brasil não pode perder o foco no mercado econômico mundial, da economia mundial. Concordo com ele, mas em parte também. Que o ministro Fernando Haddad declarou o seguinte, se eu ficar também só olhando o mercado mundial ou o mercado norte-americano ou chinês, por exemplo, são mercados diferentes do brasileiro. A gente pega a nota lá, mas põe para a nossa realidade. O ministro ele sempre cita que não podemos apertar demais também, porque ao invés de a gente criar somente uma questão inflacionária, você pode temer uma recessão. Exato, por isso que eu falei, por isso que eu usei o termo calibrar os juros. Porque aquela coisa, o remédio, quando excessivo, ele se transforma em veneno. Ao invés dele tratar, ele pode matar, exato, o paciente, ou deixar sequelas graves para o paciente. O que acontece? O Vinícius Torres Freire, ele escreveu um artigo muito interessante hoje a respeito disso, que os modelos dos economistas, eles precisam de revisão. Exato. Porque você veja que eles não capturaram esse aumento do PIB aí acima essas expectativas que, quando traduzidas para os modelos deles, não apareciam. Quer dizer, era uma diferença de 0,5% do PIB é grande. Sim, parece que é pequena, mas não é não. Um volume muito grande de exatamente. De bens e coisas que foram produzidos. Então, quer dizer, há uma má compreensão do que é a economia brasileira. Exato. Eu até justifico por um ponto.
porque a nossa economia também ainda tem um lado muito forte de informalidade. É isso, eu ia chegar lá. Nós temos um nicho muito grande da informalidade, o que transforma isso numa dificuldade também. Uma dificuldade. Quando você aumenta juros, você precisa ver, pera um pouquinho, mas como é que as pessoas se financiam? Exato. Você está diminuindo o consumo para uns e para os outros. E quem produz, como é que fica? Então, eu estou falando quem produz é o salão de cabeleireiro. Basta ver que a dívida de contribuintes do MEI cresceu muito. Tem muitos MEIs inadimplentes. Aí eu imagino que, não que eles não queiram pagar, mas por dificuldades ou uma baixa do serviço que ele presta, ou aquilo que ele vende também. Eu sei MEIs que trabalham com venda de produtos importados, que por conta daquela taxinha das blusinhas lá, sentiram um impacto. Então, isso, no final das contas, soma também, né? Com certeza. E aquela coisa, muita gente que estava na formalidade... Os serviços, muitos são MEIs. Não, são MEIs. Então, muitos que estavam na formalidade, como tem esse problema do MEI, acabam voltando para a informalidade. Exatamente. Então, todo esse movimento, esses impactos, os nossos modelos acabam não prevendo. E dependendo do período que esse cidadão, esse MEI, ele deixa de contribuir, ele perde o que ele contribuiu. Ele perde, tem que tem uns pedágios. Exato, ele vai ter que refazer o caminho. Tem que refazer o caminho. Eu vou mandar... É um dos grandes problemas nossos, que, na verdade, o que acontece? Quando a pessoa sai da Previdência Social, porque está desempregado ou porque o seu negócio não deu certo, exato. Lá adiante, esse pessoal todo, se não tiver Previdência, eles vão ter que se socorrer à assistência social. É isso aí. Que é um dos braços da Seguridade Social. Sim, sim. O nosso problema é que muitos dos que deveriam ter contribuído para a Previdência Social, ter os benefícios da Previdência Social, acabaram que, pela informalidade, por problemas a gangorra da nossa economia, da nossa economia e tudo, acabaram fora do sistema da Previdência. Exato. E acabaram depois o governo ter que dar assistência com Bolsa Família. E veja que no Brasil, peço até desculpas aí, mando um abraço para a dona Marisa, ela está dizendo o seguinte, né, da minha tosse, peguei uma tosse, dona Marisa, sei que ela falou para misturar mel com gengibre, né, junto com um chá bem quente antes de dormir, durante 3, 4 dias resolve. Vou tentar a receita, porque essa tosse é chata também, né? Deixa eu mandar um abraço para o Daniel que está lá em São Vicente. Um abraço para a dona Patrícia, também mandando um alô para a gente aqui. Um abraço lá para o Denilson, na Curva do Oeste, na Praia Grande. Um abraço para o Otávio, em Cubatão. Um abraço especial ao seu Sérgio, lá em Balneário Camboriú, a cidade que mais cresce, mas também vai ficar cara pra caramba, viu? Camboriú, diz que é o seguinte, você chega com um cofre cheio, e dependendo da hora que você faz sair, você fica sem o cofre. E tá tão caro que está a cidade lá, né? O custo de vida está muito alto, segundo o seu Sérgio, também é a questão lá de imóveis, né? Seu Sérgio, não está fácil não, né? Manda um abraço também especial ao Rogério Perim, São Bernardo do Campo. Manda um abraço especial também ao César Morgado, em Bolton, na Inglaterra. O César trabalha com a Libra. A Libra está mais de R$6, a gente comparar. 7, né? 7 já, né? Tá difícil, viu? Manda um abraço para o nosso querido Luiz Plácido, lá em Coimbra, em Portugal, com o seu destino em Portugal. Faz tempo que eu não assisto um dos episódios aí. Eu não estou parando, mas nesse final de semana eu vou assistir também. E, Virginia, nós podemos fazer o primeiro o intervalo agora já? O segundo? Vamos ao intervalo? Porque o doutor Roberto Monteiro dá bom dia aqui, parabenizando os programas que a gente tem feito. Falou que o programa de ontem com o secretário de Saúde Santos foi muito bom, sempre esclarecedor. E ele deixou uma pergunta aqui, doutor Roberto, o senhor já me mandou ontem à noite, hoje de manhã, e eu vou colocar aqui para o Ailton, o nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro, advogado, especialista, consultor tributário, ele tem uma expertise, né? E o senhor fez uma colocação interessante, que as pessoas esquecem muitas vezes que se todo mundo pagar dentro da dotação que cabe a cada um imposto, o Brasil fica mais igualitário, né? Concordo com a sua visão. Mas ele citou sobre uma matéria que chamou a atenção até no site do governo, o gov.br, né? Receita Federal convoca contribuintes omissos das obrigações acessórias a regularizar pendências. Foram identificados cerca de meia dúzia? 10? 50? 300? Não, gente. 6,8 milhões de pessoas jurídicas ativas e quase 2 milhões de pessoas físicas com CPF regular que possuem pendências com o governo. Então, quando a gente falar paridade, né, em tudo isso, e o Ailton vai explicar na volta, né, que a Receita Federal oferece uma nova oportunidade de autorregularização aos contribuintes, eu gostei dessa palavra, em omissos, em relação às seguintes declarações e escriturações.
programa gerador do documento de arrecadação do Simples Nacional, declaração, né, PGDA, que é pagamento da DAS-D, declaração anual simplificada para microempreendedor individual, que é a DAS do CIMEI, declaração de débitos de créditos tributários federais, que é DCTF, declaração de débitos e créditos tributários federais, previdenciários ou outras entidades e fundos, declaração de informações socioeconômicas e fiscais, DEFIS, né? DEFIS, tem um acentinho ali. Escrituração contábil fiscal, escrituração fiscal digital das contribuições incidentes sobre a receita, no caso da pessoa jurídica ou equiparada, declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física, a DIPF, no caso pessoa física, olha quanta coisa, que é a DIPF, né? E aí foram identificados mais de 10 milhões de contribuintes com pendências de obrigações acessórias dentre pessoas físicas e pessoas jurídicas de atividade. Ufa, quanta coisa aqui. Eu vou rapidíssimo intervalo e o Ailton vai explicar o que é isso e como o governo está dando uma oportunidade. Mas é muita gente. Eu não estou falando em meia dúzia, estou falando de 10 milhões de contribuintes. É dinheiro pra caramba. Eu volto já, vou tomar aquele cafezinho, não sai daí. Hoje a gente vai terminar um pouquinho mais cedo, mas nosso especialista, o Cláudio Ribeiro, vai explicar na volta aqui. Inclusive, já aproveita, Ailton. Manda um abraço aí para o Roberto Monteiro. Sempre. Obrigado, doutor Roberto. Ótimo dia para o senhor. E a gente sempre agradece a sua participação, com as suas perguntas. E ele fez uma piadinha hoje aqui, que o único porto do mundo que perderam-se todos os navios foi o Porto de Santos, que essa manhã não se viu nada. Ele disse que no apartamento dele não se enxergava o nariz, porque a neblina, tomou conta de toda a orla da praia. Na verdade, sumiu mesmo. É verdade. O tempo aqui em Santos está de causar espécie para a gente. Viu? Se a gente mandar a imagem para Londres, vão achar que a gente está lá em Londres. Mas, de qualquer forma, agradeço muito ao doutor Roberto, aí, que sempre ele, na verdade, colabora muito com o programa da gente, com as perguntas dele sempre inteligentes, sempre agudas, aí, e ajuda a gente, e força que a gente raciocine e elabore as respostas e colabora com os outros internautas. E me instigou a procurar no site do governo como diz aqui na nota do próprio governo, os omissos, né? Mas eu vou dar uma explicação, eu tenho acompanhado isso daí, eu vou dar uma explicação para os senhores, tá ok? E aí tem dinheiro... Aguardem. E aí o ministro Fernando Haddad fica felizinho da vida, viu? Mais ou menos. Mais ou menos. Né? Mais ou menos eu vou explicar por quê. O Ailton vai explicar, eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Auto veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990.
Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além 9h21, é isso, Virgínia? Passa o nosso WhatsApp para os nossos ouvintes aqui da Rádio. Não, 9h32. Olha, meu computador aqui, ele deu uma pulada, ele mudou. Falei, opa, 9h32, esse é o nosso ponto a ponto, Rádio Estarinho Santos. Você já fez a sua inscrição no nosso canal? Ainda não? O que você está esperando? Faça. E mais, tem gente perguntando aí, vocês poderiam falar sobre energia solar? Estão providenciando um convidado. Opa, legal. Não é nem da região de fora. Agora, se você quiser se inscrever, participar conosco, faça. Se você quiser também anunciar... pode anunciar conosco também, né? Você tem uma programação inteira, 24 horas, e nos últimos dias surgiu um quadro novo. O pessoal, viu, Virgínia? Antes do nosso ponto a ponto, entra um quadro novo da rádio com jornalistas que trazem entrevistados todo dia. Então, é muito rápido essa participação, 1 minuto e meio, mas você tem muita informação que são importantes para você. Então, faz parte, sim, da nossa programação, é da Rádio Star News. Você, poxa, eu não conheço a voz dessa apresentadora. Ela faz parte do casting da nossa programação. Então, você vai ter vários conteúdos. A Virgínia já programou isso. Então, todos os dias a gente tem essa diferenciação também, né? Às 9h33, meu querido Ailton Cláudio Ribeiro, explica para a gente aí, né? Essa questão que a Receita Federal está depurando, que foram identificados cerca de 6,8 milhões, mas no total passam de 10 milhões de pessoas que precisam colocar a situação das contas com o governo, porque é assim, o governo federal está dando oportunidade. Então, quem tem essa pendência pode solucionar, não é isso, Ailton? O que acontece? Só fazer um pequeno introito aí, uma pequena introdução. Diga. Essa política que o governo está adotando, que a Receita Federal está adotando, não é, digamos, uma novidade. Isso é uma coisa que no exterior se adota, os chamados programas de conformidade cooperativa. No lugar de utilizar a repressão, colocar o fiscal para chegar, autuar, intimar, porque quando o fiscal intima o contribuinte a apresentar algum elemento, algum dado tributário, o contribuinte ocorre um fenômeno chamado jurídico da perda da espontaneidade. O contribuinte não pode mais recolher aquele tributo sem a multa de ofício. Então, a multa que vai de 75%, no caso federal, até 150%, no caso que há dolo, fraude, simulação, onde que há, digamos, sérias indícios de sonegação. Sim. E nesse caso, o que a política do governo mudou? Mudou o seguinte: a gente capta essa
suposta irregularidade, manda uma carta para o contribuinte, e o contribuinte vai ter todo um prazo aí de mais de 60 dias, talvez, para regularizar a situação e recolher o devido tributo que está lá. Só que nós falamos aí de 10 milhões ou mais. Exato. Pessoas físicas, pessoas jurídicas e pessoas jurídicas dos mais variados portes, né? Desculpe. Pessoas jurídicas do Simples, pessoas de grande porte, pessoas que são lucro real, lucro presumido. O que quer dizer isso? São empresas grandes que também estão com as suas obrigações acessórias, quer dizer, entregas de declaração e atraso. E para facilitar, né, só para as pessoas entenderem, por exemplo, se você entrar aqui, gov.br, está olhando aqui, a telinha aqui do celular, tem essa parte aqui, consultar dívidas e pendências fiscais. Você descobre tudo isso que o Ailton está falando. Você vai chegar onde você precisa, né, Ailton? Exato. Só que a pessoa tem que entrar no seu ECAC. Isso. Para informar ali, entrar com sua senha e tudo, para ter acesso aos dados. Porque se são dados protegidos pelo sigilo fiscal, a Receita não abre simplesmente informando o CNPJ. Você vai informar os dados que ela vai te pedir ali. E ainda assim, a pessoa física ela tem que ser padrão nível ouro ou prata para ter acesso às suas informações. Pois não. Então, o que acontece? É um leque muito grande de contribuintes, só que os motivos pelos quais eles estão sendo, digamos assim, comunicados das eventuais irregularidades, o que suscitou isso daí, são os mais variados possíveis. Por quê? A legislação tributária é complexa. 2, a diferença de situação dos contribuintes também é enorme. Há contribuintes, por exemplo, que não têm faturamento, que não ganham, não têm receita suficiente para pagar um contador. Exato. Para para apresentar, por exemplo, a declaração do bem. Sim. Então ele vai estar lá como outros contribuintes que são bem, estouraram o faturamento permitido para o bem. Então eles se enquadraram de simples. Então a declaração que eles tinham que apresentar de simples. Exato. Então, ele não apresenta nenhuma, muito menos a outra que ele entrou, que era do Simples. Exato. No caso das grandes empresas de grande porte, o SPED, que é a escrituração digital, que são N registros. Ali pode ter ocorrido o quê? De um registro, uma informação de um registro, não está coerente, consistente com outro registro. Pois não. Então tem uma linha lá da informação que foi prestada que não está batendo com a outra. Certo. Então isso aí gera também uma notificação, gera também uma análise e é comunicado isso daí para a empresa, a pessoa jurídica de grande porte, para ela fazer verificar o que suscitou. Exato. O que causou aquela divergência dos dados informados. Então a ideia da Receita qual é? A gente comunica essas pessoas e elas, na medida do possível, elas vão regularizando a sua situação. Só que isso daí tem um limite, porque também o número de auditores fiscais também não é tão elevado. Sim. Então, o que acontece? O tratamento também é distinto. Aqueles de maior porte que ofereçam maior risco também, a percepção é o seguinte, olha, eventualmente esse fulano aqui está devendo, digamos, pessoa jurídica ou pessoa física, sim, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. É diferente de uma pessoa que está devendo, que está omissa na declaração, apenas na declaração. Então, você vê que tem um risco aí. Se o governo não for atrás, são 2 milhões ali de arrecadação que está se perdendo. Exato. Então, suscita uma providência diferente. Passado esse prazo que tem que regularizar. A ideia não é a punição, a regularização. É a regularização. Mas só que os tratamentos são diferentes. Porém, existe a punição para quem não seguir. Porque quando você tem a oportunidade de regularizar, não é isso? E aqueles que, eventualmente, foi constatado uma dívida lá e a pessoa não regularizou, esses aí podem ser lá adiante escritos em dívida ativa, no CADIM, ficariam impedidos de transacionar, de obter crédito. Só para você ter ideia do que eu estou falando, contribuinte pessoa física multa de até 20% do valor do imposto de renda que deveria ter sido declarado, conforme previsto no artigo 27 da Lei 9.532. Tem o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, assinalado como pendente da regularização, o que impede, entre outras restrições,
a emissão de passaporte, posse em cargo, empresa pública. Então, olha os problemas. E para a pessoa jurídica, multas por omissão, conforme previsto na legislação dos diferentes regimes tributários, que pode estar submetido aí. Por exemplo, microempreendedor individual, o MEI, optante do Simples Nacional, artigos 38 e 38A da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, pessoa jurídica sujeita à entrega do DCTF, aí vem o artigo 7, Lei 10.426, de 24 de abril de 2002, e pessoa jurídica sujeita à entrega de de escriturações fiscais, inclusive quando for caso com extensão de responsabilidade aos administradores e aos contabilistas, né? E aí tem um artigo todo. Inaptidão do número de inscrição no CNPJ por meio de declaração de inaptidão quando a omissão perdurar por mais de 90 dias seguidos e contar do vencimento do prazo de entrega da obrigação acessória, o que impede, dentre outras restrições, a emissão de notas fiscais, obtenção de crédito bancário, celebração de contratos com administrações públicas, arbitramento do lucro, no caso do optante, pelo lucro real. Olha o problema que você vai cair. Mas você vê que cada uma dessas punições, digamos, corresponde ao nível e ao tipo de contribuinte. Exato. O que acontece? Pessoa física. Há casos de pessoas físicas que prestam serviços. Ou tem o bens, ou tem aplicações financeiras, que essas informações financeiras e esses serviços que eles prestam, muitas vezes as pessoas que são os tomadores, elas fazem a retenção da fonte. Sim. Então, isso daí é uma informação que vai para o governo. Olha, o fulano, naquele ano lá, ele recebeu 100 mil de pessoas jurídicas. Pois não. Ou recebeu 200 mil de pessoas físicas. Olha, fulano me prestou, mas a pessoa para o qual ele emitiu o recibo, por exemplo, do serviço que ele prestou, essa pessoa coloca lá na declaração dela Ailton, que ele pagou fulano. Infelizmente, a gente tem que terminar um pouco mais cedo, mas para finalizar, então, como a tua experiência como auditor fiscal da Receita Federal, consultor tributário, qual é o procedimento correto a partir de agora, quem não estava sabendo, quem está ouvindo aqui o ponto a ponto? Olha, eu vou falar mais voltado para as pessoas físicas e as empresas de pequeno porte e os bens. Procure, se a pessoa não entende o que está escrito nessa comunicação, eu recomendo a pessoa procurar um contador ou conhecido que seja advogado nessa área de tributos e tudo, para explicar o que aconteceu, por que aquilo ali, qual a origem daquilo ali, para tomar a providência compatível. Eu não posso dizer, olha, faça isso, faça aquilo, porque varia muito de caso a caso. Exato. Então, é interessante que alguém que tenha um conhecimento bom de legislação faça essa análise para a pessoa, ou então, se a pessoa não tem condições de assistência, a Receita Federal tem os NAFs, que são os núcleos de apoio fiscal. Pois não. Que são as estudantes de contabilidade, que operam junto com as universidades. Aqui na região nós temos alguns que dá para a pessoa até ver no site da Receita, os endereços e os horários de funcionamento. E ali eles dão as orientações de preenchimento de declaração e tudo. Isso são principalmente pessoas físicas. As pessoas que não têm condições de pagar, né, o contador ou o advogado para fazer essa análise. Então, mas não deixe passar batido, porque isso daí pode criar uma dor de cabeça muito grande, porque muitos dos que, por exemplo, vou dar um exemplo, motoristas de aplicativo, entregadores, alguns dependem de financiamento para manter seus veículos, para trocar seus veículos. Então, se não tem a certidão negativa ou a certidão positiva com efeito negativo, não consegue o financiamento. Exato. Ailton, foi uma honra recebê-lo aqui, sempre uma honra, ele sempre com explicações. O Ailton, quem quiser, de repente, ter um contato com você, com um profissional consultor tributário, algum empresário, fora aqui até da região, em qualquer local do país, assim, poxa, eu precisaria de uma pessoa desse nível para me orientar, a minha empresa. Como é que encontra você nas redes sociais? O meu DDD é 13, né? De Santos, 99713-1135. E também é o WhatsApp. E nas redes sociais você tem algum contato também? Não, então, eu estou prometendo aqui, mas eu atrasei tremendo, porque é aquela coisa da correria. Em breve, então, você vai ter também a linha do telefone. Vai ter o site. Então, repita a linha. 13-99-713-1135. Em breve, um site do teu escritório para facilitar esse contato. Porque o que é a ideia? Porque como esse site ele não é apenas apresentar as informações históricas, o que nós fazemos aqui. Exato. As notícias do dia a dia, comentar,
trazer orientações, por exemplo, esse caso da receita que você comunicou. Sim. Então, tudo isso aí demanda produzir o blog. Um conteúdo ali, né? Conteúdo que realmente eu não tenho tido tempo, porque, graças a Deus, eu tenho tido uma demanda boa de serviço. Mas, enquanto isso, você vai aproveitando a participação dele, sempre importantíssima aqui no nosso Ponto a Ponto, dessa quarta-feira, dia 4 de setembro. Os parceiros também estão cobrando, né? As pessoas com as quais eu já trabalho estão cobrando todo esse material. Esse conteúdo. Esse conteúdo, e eu tenho tido uma dificuldade. Mas dá trabalho para produzir. Ailton, muito obrigado, ótima quarta-feira, saúde, se cuide, faça ingestão de muita água aí, porque nós estamos uma secura danada aí, mas daqui a pouco, final de semana de novo, e o Natal está chegando lá na Venezuela. Muito obrigado, Edu. Bom dia, Edu. Bom dia, Virgínia. Bom dia aos nossos internautas. Bom dia, especial a Dini, ao Dr. Roberto, ao Rogério Perim lá em São Bernardo também. Manda um abraço pertinho aqui para o nosso Luiz Plácido lá em Coimbra, Portugal. Luiz Plácido da maravilhosa Coimbra. Eu sei que você não gosta de Portugal, não vai para Portugal de jeito nenhum. Rapaz, eu tô... Porque minha filha se formou agora, ela está indo para Coimbra, para Lisboa fazer mestrado. Olha aí. E olha, eu tô com o coração apertado, porque eu gostaria de ir, mas por questão de demanda de trabalho... Sim. Eu dou minha esposa que vai lá para ajudar a fazer Exato. E tudo. Mas é isso. Portugal tem umas coisas maravilhosas. Eu espero que qualquer dia que o Luiz Plácido aí traga aí. Vamos combinar, Virgínia, um dia o Ailton, uma live, o Luiz participar ao vivo lá direto de Portugal. Coimbra é uma cidade muito charmosa. Bacaninha, olha, pessoal. Maravilha. O Luiz tem muita coisa para mostrar aqui pra gente. Com certeza. Virgínia, vamos embora? Desligando aqui a nave do Ponto a Ponto. Continua com a gente, 24 horas com muita música, informação, prestação de serviço, você sabe. Rádio Stanil Santos faz parte do seu dia com muita informação. Uma equipe gigante de jornalistas que não tem um dia de refresco. Todo dia tem informação e participação para você. E aquele quadro de curiosidades. A pessoa está adorando as curiosidades que a gente coloca aí no ar com o nosso quadro. Gente, ótima quarta-feira. Tchau, até amanhã. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.